Olá, estamos no MMA Impact Brasil 2023, que reúne as maiores lideranças do marketing, da tecnologia e dos negócios. Vem comigo nessa jornada para você descobrir o real impacto da inovação. O evento que reúne os maiores nomes do mercado nacional começou. Na abertura, Fabiano Lobo destacou como veio a ideia de falar sobre o real impacto da inovação. Esse evento a gente foi construindo ele nos últimos 10 anos, né? Ele não nasceu assim, ele era bem menor. E a ideia nossa sempre foi pensar em como a gente ajudava as empresas a entenderem como é que elas pegavam os insights, né? E transformavam esses insights em ação. E todo mundo fala sobre futuro, todo mundo fala sobre inspiração, mas a gente botou na entrada do evento o futuro do marketing hoje. Então a ideia desse evento aqui é a gente falar sobre o impacto, né, desse futuro hoje, dos insights que os nossos palestrantes trazem hoje. Que qualquer pessoa que esteja aqui possa pegar um insight, levar para a sua empresa e executar ele amanhã. Então, é um pouco sobre o futuro, é um pouco sobre a navegabilidade em direção ao futuro, mas é muito mais sobre o hoje do que sobre o futuro. Abrindo a programação das palestras, Alexandre Carreteiro falou sobre o processo de digitalização da PepsiCo Brasil. Bom, prazer estar falando com vocês. De fato, a transformação digital se acelerou muito durante a pandemia, né? A gente analisou muito o comportamento dos consumidores. Então, no nosso caso, da PepsiCo, as pessoas começaram a consumir ainda mais em casa para novos momentos de consumo, como um churrasco, aperitivos, em frente ao Netflix. Então, nossos produtos, snacks, né? Seja Torcida, Lay's, Ruffles, Doritos, Cheetos, eles realmente ganharam muita relevância, assim como no café da manhã. As nossas marcas como Todinho, Todd e Aveia Quaker. Então, assim, entender esse consumidor, escutar o consumidor foi muito relevante. O e-commerce também se desenvolveu muito e eu diria que nós conseguimos em 2 anos acelerar o que nós poderíamos ter feito sim, 5 ou 10 anos se não fosse a pandemia. Então, foi muito difícil, mas nos ajudou a desafiar o status quo e a nos tornar melhor em toda a cadeia de valor. Porque a transformação digital, ela não toca só vendas ou marketing, ela toca também a maneira que a gente se conecta com o agro, ela toca a maneira que a gente se conecta com nossos clientes também e nossa força de vendas e logística. Então, tem sido um processo muito bom, tem muito ainda por fazer, mas com certeza acelerou muito. Contando o lado da inovação que ninguém conta, Natália Brandão, Ana Garcia e Marianne Topchaville desvendaram teorias sobre a inovação e mostraram um lado menos romântico da área. Esse painel foi super interessante porque eu acredito que inovação hoje está muito romantizada. É sexy você trabalhar com inovação, falar sobre inovação. Só que na verdade inovação envolve muitos riscos e desafios. E a gente trouxe no palco, eu fiz a curadoria proposital para trazer uma síndrome do pato na inovação, que é o seguinte: o pato está deslizando pela água, lindo, impecável, e por baixo está mexendo as perninhas desesperado. Então tem um lado da inovação que tem a beleza, a luz e a sombra. Então eu compus o painel com a Marion, ela é refugiada da Geórgia no Brasil, ela cresceu em comunidade e ela tinha uma referência que era o pai, que inspirou nela a sede pelo estudo e pelo saber, e ela foi aprovada para estudar ciência política em Harvard. E ela voltou para o Brasil, fundou a Rap Turbo, né, que era Avocado antes, foi adquirida pela Rap e virou a Rap Turbo, que é um app de delivery de ultra conveniência que entrega em 10 minutos na sua casa. E do meu outro lado tinha a Ana Garcia. As duas empreenderam com 22 anos, né? A Ana também empreendeu aos 22 anos e ela cofundou o Intel, que é o Instituto de Tecnologia e Liderança, e tem por ambição formar as próximas lideranças e tecnologias no país. E as duas começaram a empreender super novas, então foi o ângulo feminino da inovação, o ângulo não romântico e o ângulo de duas mulheres muito jovens, que aos 22 anos começaram a jornada. E a discussão foi super bacana, a gente trouxe uma lógica de inovação além do senso comum, dessas buzzwords, essa palavra que todo mundo fala, a inovação de fato. A Ana trouxe um conceito emergente, a gente observar tendências.
Trouxemos também como é desafiar o status quo, mercados mais conservadores como a da educação e também algumas provocações finais, então foi super bacana. Falando sobre social media, influência e creator brand, o painel reúne Magalu e Design Company, que possuem social media como atuação estratégica. As marcas compartilharam suas experiências recentes de experimentação, estratégia e principalmente como acompanhar o dinamismo do ecossistema. O painel foi muito importante porque a gente trouxe informações sobre a Creator Economy. E hoje em dia, todo mundo é creator, né? O brasileiro nasceu para ser influenciador, temos mais de 20 milhões de influenciadores no Brasil. Então a gente falou sobre esse assunto, esse mercado, a gente falou sobre as tendências desse mercado e principalmente passar o recado para o gestor de marketing que se as marcas não se tornarem creators, os creators estão se tornando marcas. Então é legal a gente se unir e trabalhar junto para que a coisa aconteça. Acho que o MMA traz discussões muito pertinentes para a contemporaneidade e para o futuro. O que mais me chamou a atenção na discussão que a gente teve foi ver que a perspectiva, né, dos participantes do painel, tanto a Fernanda quanto o Rafa, eles também enxergam que a Creator Economy ela vem se transformando e vem se aproximando cada vez mais do centro da estratégia de negócio e sendo uma das principais indústrias criativas do Brasil. Então isso me deixou muito feliz. Além da gente ter falado de tendências como inteligência artificial, os avatares 3D e como os creators vão se comportar nesse novo futuro aí da economia, né? Como se tornando marcas, se tornando marketplaces, né? Consolidando ainda mais a disciplina como estratégica. Ainda na manhã do primeiro dia do MMA Impact Brasil, Leila Guimarães, César Toledo e João Torres responderam à pergunta: a publicidade digital baseada em formatos tradicionais está morta? Hoje existe uma mantra, né, do mercado de que data is the new oil, então o dado é o petróleo, né, do momento. Então no mercado de mídia existe esse mantra, porém não é um brinquedo fácil, né, como eu digo. Brincar com dados é algo muito sério, porque envolve privacidade das pessoas e isso também está sendo muito visto e falado hoje em dia, mas mais do que isso é mexer com tecnologia. E tecnologia é algo que a palavra tecnologia lembra pra gente, né, rapidez, velocidade, praticidade, mas quando você aplica isso à mídia, é exatamente ao contrário. Não é rápido, não é de fácil compreensão e muito menos rápido. É algo que demanda tempo, construção, como o Cezão colocou hoje lá pra gente no painel, integração de muitos times e muitas equipes. Né? Então você precisa do cara que mexe no dado, né? Do cientista de dados, mas se não tiver a pessoa de mídia ou de marketing que vai saber o que fazer com esse dado, de nada adianta. No último painel, Rubia Priya, Head de Brand Communications da Puma, conversa com Otávio Juliato, o famoso bruxo, cofundador da CCXP, sobre estratégia de marcas, collabs e posicionamentos que contribuem para a conexão de comunidades. Poxa, a gente ficou super feliz pelo convite que veio da CCXP para poder vir aqui falar um pouco mais sobre isso. A experiência durou um ano inteiro, então o ano de 2022 a gente ficou o ano inteiro trabalhando em conjunto, criando a collab, criando produto, projeto. E aí agora esse ano ainda estamos falando sobre isso e tirando frutos e aprendizados. Então vir aqui poder falar mais sobre esse projeto que já foi super legal o ano passado e que não morreu ainda, na Puma a gente fica super feliz, né? Eu tô super contente pela oportunidade. Você entender, falar sobre engajamento, você tem que dar um passo para trás e falar de relacionamento, né? Porque o engajamento ele vem com o relacionamento. Óbvio que quanto mais você nutre um relacionamento, e como é que você nutre um relacionamento com alguém? Né? Vamos pensar um para um e a gente pode fazer esse exercício para milhões de pessoas, dependendo da plataforma que você usa para escalar isso. Então, poxa, você está conversando com aquela pessoa todo dia, você está trazendo para ela, né, novidades, coisas bacanas, você está convidando ela para participar de coisas exclusivas, você está frequentando os mesmos lugares que ela frequenta de uma forma contextualizada, você está indo nos eventos que ela está, você está nos lugares que ela está junto com a comunidade dela. Então tudo isso faz parte de um plano de relacionamento para você ter com alguém. Com o sucesso de audiências, fundadores do Podpah falaram sobre como aplicar uma comunicação autêntica
e se tornar um grande fenômeno na internet. Oi, Gabi. Primeiramente, muito feliz de estar aqui, né, para fazer essa palestra, poder compartilhar um pouco do que a gente fez para chegar onde a gente chegou, falar do que a gente fez, né, que foi dar voz a quem não tinha voz. Hoje é uma realização profissional estar aqui, sabe? Porque eu acho que a maioria das pessoas não sabe o que acontece dentro do Podpah antes de ligar a câmera e fazer a parada acontecer, que é a grande parte da parada. Então poder compartilhar e falar sobre isso também é muito legal. Para falar exclusivamente sobre a pauta do momento, Luiz Gustavo Passetti, head de conteúdo do evento, trouxe o professor Ricardo Cavalinho. Olá, estou aqui com o Ricardo. O Ricardo, ele é professor da Singularity e ele compartilhou no palco, ele contextualizou sobre a inteligência artificial. E eu queria que ele contasse um pouquinho para vocês do que ele falou no palco, qual a importância de falar num evento que fala sobre inovação, colocar a inteligência artificial em pauta, eu acho que é essencial, não é? Legal. Eu fui muito na pegada, a pedido do Passetti, sobre explicar o que está além do hype, né? Porque a gente está falando muito de ChatGPT, que está super na moda, todo mundo falando, todo mundo experimentando, e é entender o que tem de IA além disso daí, né? E por que isso é relevante não só para empresas, mas também para uma nação como o Brasil, né? E acho que o principal são duas coisas. O primeiro essa evolução está tão rápida e vai impactar absolutamente tudo, todos os segmentos e dentro das empresas, absolutamente tudo que elas fazem, de atendimento ao cliente, à criação dos seus produtos e serviços. Então, a partir desse momento que a gente está nesse ponto hoje de evolução tão rápida, tudo que essas empresas estão fazendo hoje passa a ser medíocre, porque a gente vai ter outras empresas fazendo muito melhor usando inteligência artificial. Então, daí a necessidade das empresas estarem olhando com muito carinho para isso e investindo bastante nessa tecnologia. E para um país como o Brasil, isso é ainda mais importante, como é que a gente prepara nosso país para esses próximos 20 anos, que muita coisa vai mudar e muito rápido. A gente vai ter uma conversa bem especial também, que a gente montou em parceria com nossos amigos do nosso meio, que vieram com uma caravana de 80 lideranças de marketing lá do Ceará, só para participar do nosso evento hoje. Dando vida ao painel do nosso meio no MMA Impact Brasil, Fernando Hélio, fundador do Nosso Meio, conduz o painel. No palco, mostrando que o marketing vai muito além do eixo Rio e São Paulo, as cearenses e executivas de marketing Clarice Linhares e Michele Nunes abrem a mente dos participantes presentes, relevando a atratividade do Nordeste. Foi um momento extremamente importante para nós do nosso meio. A gente teve a oportunidade de conversar mesmo que muito rapidamente com todo o público presente no MMA. A gente passeou um pouquinho ali no início do painel sobre energias renováveis. Michele acabou pontuando também um pouquinho sobre hidrogênio verde, que é uma coisa de extrema importância para a economia do Ceará, na verdade de extrema importância para a economia do mundo, e que está em desenvolvimento no Ceará. A primeira molécula foi criada lá. A gente depois saiu passeando um pouco sobre números de financiamentos do Banco do Nordeste. A Michele trouxe números que até então eu não conhecia, como o fato de 50% de toda a energia renovável do Brasil, não só do Nordeste, do Brasil, ter sido financiada pelo Banco do Nordeste. Então tudo que a gente vê de energia eólica, de energia solar no Brasil inteiro, a metade dessas usinas, desses parques de energia foram financiados pelo Banco do Nordeste. Clarice passeou sobre várias coisas do Beach Park, principalmente sobre o surgimento do Beach Park, que eu acho que também foi a grande cereja do bolo de tudo que Clarice falou. O fundador do Beach Park criou o Beach Park não para ser o maior parque aquático, um dos maiores do mundo, o maior da América Latina, criou como estratégia de marketing para conseguir comercializar, vender o grande número de terrenos que ele tinha do Porto das Dunas. Então, assim, a gente passeou pela economia do Nordeste, fazendo essa turma inteira que está aqui forçando essa turma a pensar fora do eixo. Enfim, acho que a gente sai daqui com essa sensação de dever cumprido, de ter deixado plantada aqui uma sementinha para essa turma olhar mais para o Nordeste, pensar mais fora do eixo, como dizia o tema do nosso painel. Bom, a gente ressaltou, a gente mostrou aqui o público que está aqui no MMA Impact, principalmente dois segmentos que despontam aí para o futuro muito positivo do Nordeste e especificamente do Ceará. A energia limpa, a fonte de energia limpa, que é o Ceará, com as eólicas e painéis solares, como também a questão do turismo, né? Então, foi ressaltando o segmento e a positividade do Ceará nessas duas áreas que a gente falou sobre marketing, né, aqui para o público do MMA. A gente falou das grandes potências do Nordeste, né?
energia limpa e turismo. E no turismo eu falei um pouco da força do Beach Park, da importância do Beach Park e das atrações turísticas para impulsionar os destinos. E aí falei o case do Topo Music, que foi a última atração que o Beach Park lançou, que teve um enorme sucesso e foi co-criada com o influenciador, com a Loki. E foi muito legal dividir os números, os resultados e trazer um pouquinho da nossa experiência para cá. E com essas mulheres incríveis a gente conseguiu mostrar aí o poder do Nordeste, o poder do marketing regional e, claro, como o marketing local ali do Nordeste vem revolucionando, crescendo e inovando cada vez mais, que é o tema aí do MMA Impact Brasil 2023. Eu queria saber, cadê a galera da missão do nosso meio, hein? O nosso meio convidou cerca de 70 profissionais para viver a experiência do MMA Impact Brasil 2023. A missão do nosso meio, ela começou há 1 ano atrás, né? O Fernando esteve presente no evento e ele teve um insight, né? Porque ele adorou os conteúdos, então ele queria muito levar isso para o mercado. Mas como é que a gente levava estando lá? Então, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Fizemos o desafio, porque nós somos muito ousados, então a gente começou com um grupo de 20 pessoas, com um grupo de 30 e acabamos chegando em 70 pessoas. Os nossos parceiros nos apoiam, nos dão essa credibilidade para que, quando a gente faça um convite, eles entendem que o espírito é justamente levar conteúdo para o mercado, de fortalecer todo o grupo, e o nosso meio tem essa chancela de credibilidade. Então, na hora que a gente comunicou para os parceiros, para os colegas, todos ficaram felicíssimos e toparam e vieram, e assim, para a gente é uma honra, é um orgulho, a gente se sente respeitado e vê que o propósito do nosso meio está cada vez mais pertinente dentro do mercado, né? A gente fomenta conteúdo, informação, network, e agora a gente está extrapolando as barreiras, né? Saindo do Nordeste, chegando no eixo Rio-São Paulo, e vamos seguir voando. A gente se sente muito orgulhosa, né? Também como mulher e como cearense, de ter num evento tão grandioso como esse, 2 nordestinas cearenses, falando um pouco do futuro, né? De tecnologia, do que está esperando aí, que tudo espera para o nosso amanhã, né? Em termos de tecnologia, de turismo, enfim. É um evento maravilhoso e para a Band é uma grande oportunidade, a gente se sente muito honrado de fazer parte, junto com o nosso meio, desse evento. O que eu acho mais impressionante que o nosso meio consegue fazer é que existe 3 partes bem significativas: cliente, veículo e agência. E o nosso meio ele consegue misturar isso de uma forma única, que antigamente você não enxergava, ela sempre ficava na grade: cliente, agência, agência com agência, cliente com cliente, veículo com cliente. E o nosso meio conseguiu misturar e dar um caldo bom para os três pedaços, né? Olha, ninguém faz isso melhor que o nosso meio. Se esse é o propósito do nosso meio, ele consegue realizar com muita excelência, porque assim, o nosso mercado é um mercado pequeno, mas ao mesmo tempo, às vezes difícil da gente cruzar as pessoas, né? E hoje, desde ontem, aliás, a gente tem tido a oportunidade de conversar com essas pessoas, de trocar ideia, trocar telefone, rede social, e está sendo assim, de uma grande, valia essa oportunidade de network que o nosso meio conseguiu através desse evento.